Estamos recebendo o Gonçalo Pontes, que está aqui no estúdio. Ele que é especialista em tendências comportamentais. Nós vamos falar um pouquinho dessa vida no setor emocional como no profissional. Gonçalo, prazer em revê-lo. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde à sua equipe. Boa tarde aos seus ouvintes. O prazer é todo meu. Você com um pouco, forçando um pouquinho a memória, nos seus 20 anos, que se dedica à pesquisa de cenários, acha que realmente hoje só se fala em crise, e como é que enxerga esta crise que muitos enxergam? Eu vejo esse momento de crise, em primeiro lugar, como uma situação anômala de mercado. Se você prestar atenção junto com seus ouvintes, nós notamos que a situação de mercado ela é definida por duas linhas paralelas, em que a situação de bonança, o que a gente passou nos últimos 9 anos, é uma situação em que deixa essas duas linhas de serem paralelas e elas tornam-se longitudinais. Com isso, o mercado, a gente chama de bonança, e o mercado sai da sua normalidade. Por isso, é uma situação anômala. Enquanto perdura essas duas linhas agora de forma longitudinais, entram empresas sem compromisso, sem qualidade, profissionais que esqueceram do valor do aperfeiçoamento, profissionais que insistem em permanecer na zona de conforto. Como uma situação anômala, caracteristicamente, há uma tendência natural dessas duas linhas paralelas voltarem ao seu formato inicial, deixarem de ser longitudinais e passarem a ser paralelas. Quer dizer, elas vão para lá e depois retornam. Porque a situação anômala, existe uma situação em que a bonança, aquela entrada de dinheiro fácil, que é anômalo porque isso não é o comum de mercado, né? Isso é uma situação que de vez em quando acontece. Então essas situações, esse retorno chama-se de crise. Quem é que vai sofrer nesse momento em que o mercado está retornando à situação originária? Exatamente essas empresas, sem comprometimento com qualidade, sem comprometimento com a responsabilidade para com o cliente, os profissionais que deixaram o aperfeiçoamento ao lado, que insistem na zona de conforto, insistem em ser mal lembrados. Esses profissionais e essas empresas saem do mercado. Essas empresas que tiveram sempre o cuidado com essa imagem, elas retornam e estão dentro das duas linhas. Então essa é uma situação de crise, para mim, é uma situação extremamente anômala, extremamente, de um ponto de vista, não normal no mercado. Para mim, crise é isso. O Gonçalo Pontes é professor da Fundação Getúlio Vargas e foi eleito pela revista Venda como um dos 25 melhores palestrantes nas áreas motivacionais e liderança do Brasil inteiro. Você fala em oportunidades disfarçadas. Onde é que a gente encontra essa oportunidade disfarçada e quem é que pode encontrá-la? Veja bem, todos nós ouvimos falar, é bem verdade que era muito mais forte isso outrora, sobre Nostradamus, né? Nostradamus foi aquele cara que estudava bem, ele era um antropólogo, era um astrólogo e por aí vai, e ele tinha uma sensação de visões de futuro. E uma das coisas que ele tinha no seu line-up era que o ano 2000 seria o fim das eras. Não sei se você já chegou a ler sobre isso, tenho certeza. Não cheguei a ler não, também cheguei a passar. Quando chegou no dia 31 de dezembro de 99, qual de nós não esperou que não... Pois é, e deu o bug, né, do milênio, deu o bug do bug. Mas por quê? Porque isso vinha em uma das previsões do Nostradamus. É bem verdade. Quer dizer, o Nostradamus foi um grande vendedor. Um grande vendedor. Mas muita coisa ele acertou em cheio, né? Por exemplo, particularmente em relação a esse mundo ter acabado no ano 2000, para mim, ele acertou em cheio, errou apenas na pontuação, por ele ter colocado um ponto final na oração. O mundo irá se acabar com a virada do milênio. Ponto. Se ele, ao invés de um ponto final, tivesse colocado uma reticência, na minha opinião, ele teria acertado em cheio. Por quê? Porque o mundo acabou e surgiu um novo mundo. Um mundo onde o novo profissional, ele passou a precisar mais dele do que de favores. O profissional, a partir de então, passou a escolher a forma que ele desejaria ser lembrado pelos clientes, pelas empresas. O ser humano começou a viver um novo momento, onde ele cada vez mais precisava menos de favores e mais de competência. E se você prestar atenção, a partir do ano 2000, esse novo mundo, né, ele trouxe uma sensação muito bacana para nós profissionais. Ou seja, a partir de então, nós escolhemos o tipo de currículo que desejaríamos ter. O currículo que desejaríamos ter para facilitar a nossa permanência, entrada ou ascensão de mercado, passou a ser definido por a gente. Quer dizer que você enxerga Nostradamus da forma diferente como a maioria enxergava ao contrário. Quer dizer, ele nos assustava com as previsões, mas na verdade era uma previsão que poderia ser sido levada para o lado do copo cheio e não do vazio. Exatamente, né? A forma que você via essa opinião mudou dele, bastante. Né? Porque, veja bem, meu caro Bruno, vamos aqui analisar esse tempo de hoje, tá certo? Vamos colocar aqui. A Paraíba, ela tem um case nacional junto ao Ministério Público do Trabalho,
O Ministério Público aqui da nossa Paraíba, ele foi o precursor de uma tomada de posição de ação social, onde esse pessoal que fica nos sinais de trânsito distribuindo panfleto, prospectos, para distribuir panfleto e prospectos, houve um TAC, um termo de ajuste de conduta do Ministério Público, para com as empresas que distribuíam isso, e dizendo o seguinte: olha, essas pessoas vão ter que ser empregadas de alguém. Aqueles trabalhos que você vê nos sinais de trânsito, ou as pessoas são funcionários com carteira assinada da própria empresa veiculada, o prospecto, ou são empresas terceirizadas por aquelas que querem distribuir. Então, todas aquelas pessoas que estão nos sinais de trânsito distribuindo panfletos, eles são empregados. Partindo da premissa do sucesso do TAC, do Ministério Público, a nível de Brasil. Nós somos um case nacional. Se você prestar atenção, todos nós falamos hoje sobre insegurança. O mundo está inseguro porque o mundo... Se você for puxar um pouco mais, há várias razões. Mas vamos imaginar a situação. Nós saímos de casa pela manhã e em qualquer sinal de trânsito, principalmente nas nossas maiores avenidas, Epitácio Pessoa, Beira Rio, Tancredo. Quando nós chegamos no sinal de trânsito, há várias pessoas que querem entregar panfletos. Se você prestar atenção comigo, junto com seus ouvintes, vocês verão que dificilmente alguém baixa o vidro para receber aquele panfleto. Pelo contrário, até sobe o vidro para não receber. Nesse instante, nós estamos dizendo àquelas pessoas: vão virar marginais, porque eu não vou te dar meio de vida para receber um panfleto, mas nós queremos ter um mundo melhor. O que é que eu tenho colocado sempre, onde eu tenho exposto a minha fala? A felicidade é uma reação, ela não é uma ação. Na hora que eu baixo o meu vidro, dou um bom dia, recebo o panfleto, mesmo que eu não leia, eu estou mantendo o emprego daquelas pessoas. Com isso eu vou ter menos pessoas na rua sem ter o que fazer, dentre elas sequestrando meus filhos. Agora, existe um prazo de validade, na sua opinião, para refazer uma vida e encontrar oportunidade? Ou esse prazo de validade não existe, pode ser a qualquer momento? Vê bem, se você prestar atenção, se nós mantivermos intacto o nosso comportamento e as nossas ações, haverá uma repetição de resultados. Havendo uma repetição de resultados, vamos sempre utilizar das estratégias de outrora. O que é que o mercado pede? O mercado de trabalho hoje no Brasil, ele deixou de ser aquele mercado que você arranjava um emprego, se deixasse um currículo em algum lugar e alguém dissesse: olha, emprega que ele é bom. Acabou isso. Hoje, vai-se muito mais além. Se nós deixarmos simplesmente currículos nas empresas, nós temos uma grande chance de esses currículos tornarem-se meros rascunhos. Aqueles gestores, não é tanta coisa, eles vão virar. Que tal se começássemos a deixar currículos estudando a empresa, estudando as ameaças da empresa, estudando as oportunidades da empresa, fazermos um plano de ação na nossa primeira página e na segunda página colocarmos os nossos... Ou seja, oferecer-se para a empresa sabendo o que ela faz e o que ela precisa e oferecendo o teu trabalho para ela e não ela te procurando. Exatamente. A gente não pode mais ir para uma empresa, não, mas é porque eu trabalho no setor de vigilância. Eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa para ganhar qualquer coisa. Não há mais vaga para esse tipo de profissional. E se você prestar mais atenção comigo, existem profissionais no Brasil que insistem em ganhar salário mínimo. Por quê? Entraram na zona de conforto e acham que se estabeleceram naquela situação: eu ganhando isso aqui, eu vou estar dando para viver. Ora, não acabou isso. Nós vivemos num mundo diferenciado, você não precisa mais de favores. Agora, o que é que nós profissionais temos que entender? Escolhemos a forma que desejamos ser lembrados pelas pessoas ao nosso redor, pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer. O convite que eu faço em minhas oportunidades é o seguinte: temos que refletir todos os dias. O que é que eu fiz ontem que fiquei na cabeça das pessoas, de bem ou de mal? O que é que eu tenho que fazer hoje para aumentar o de bem e diminuir o de mal? Importantíssimo. Sem favores. Gonçalo, a era digital não pode ser deixada de lado, você mesmo disse. Hoje se faz tudo quase que digitalmente. Mas tem muita besteira, muito besterol, gente perdendo tempo com bobagem, aquela coisa toda. Como é que a gente pode fazer para utilizar uma ferramenta tão importante em benefício próprio sem entrar na área do besterol? Primeiro, saber quais são os besteróis que as pessoas estão fazendo, que as empresas estão fazendo, para poder você se escudar daquele tipo de situação. Eu vejo no YouTube, por exemplo, umas bobagens muito grandes, que tem 8 milhões de visualizações. Uma pessoa que grita, outro que conta uma piada, um negócio e tal, tem 8 milhões de pessoas olhando aquilo. E se você prestar atenção, tem muita coisa que a pessoa aparece por 2, 3, 4 dias e esquece. A pessoa fica esquecida no tempo. Eu me lembro muito bem de uma coisa muito inteligente que eu tive a oportunidade de ouvir, do Gerardo Rabelo, nosso amigo Gerardo Rabelo. A filha dele estourou no negócio, aquela Luísa coisa do Canadá. Luísa, né? E interessante, Luísa, lá na Globo, ela dava uma entrevista
a um âncora e dizia assim, achei aquilo inteligente artificial. Eu sei que isso é rápido, isso vai passar. Então, esse besterol tem um limite. Geralmente provoca riso ou ridicularização. A forma como você muda esse besterol é que vai fazer com que a empresa aproveite a virtualidade. Mas só para você ter uma ideia. Dia desse eu estava no interior de São Paulo, fui comprar algo no supermercado, e existia um profissional que era responsável pela reposição das gôndolas, né? E ao passar por ele, eu vi com o WhatsApp ligado, né? Aquela coisa lá ligada, e eu perguntei, amigo, onde é que fica o setor de creme de barbear, que era o que eu estava procurando. Ele disse, olhando, sem tirar os olhos do WhatsApp, ele apontou o dedo e mandou eu virar à direita. Eu imagino um gerente passando e vendo aquilo. Essa situação, a virtualidade dela é muito importante, aliás, ela veio para melhorar a nossa vida. O que ela não veio fazer foi aumentarmos os desastres de veículos por causa de celulares. Ela não veio distanciar famílias. Olha só, você vai a um restaurante, é comum você ver numa mesa pai, mãe, filho e filha, cada um com seu smartphone. Eu já cheguei a ver desde o início até o final do almoço, inclusive. Isso não existe. Sem parar um segundo, comendo com uma mão e com o WhatsApp na outra. Sem trocar uma palavra, eu já vi. Pai, mãe, filho e filha. E aí o pior de tudo, que isso está distanciando os seres humanos. Se você prestar atenção, as famílias vivem reclamando, as coisas, existe uma inversão de valores, por quê? Não, mas é porque eu não tenho tempo. Some o tempo que você tem no seu celular e some o tempo que você tem com um dos filhos. Você vai encontrar a resposta da inversão de valores. Para que a gente possa encerrar, primeiro receba do seu amigo Paulo Vinícius um abraço, está lhe cumprimentando, da doutora Kátia Farias também a mesma coisa. E você, por favor, resumidamente, como é que você define a motivação hoje em dia e o que é o sucesso para você, para que a gente possa encerrar? Aos meus amigos Paulo e Kátia, um grande abraço também. Motivação é motivo para ação. É a junção de duas palavras, motivo para ação. E nós temos que sempre ter o cuidado quais são os motivos que eu estou dando para ter ações diferenciadas. Essa é a grande questão. Onde está a verdadeira felicidade? Foi uma das respostas mais difíceis que eu pude, na vida, viver e aprender. Eu vim aprender essa resposta quando, num trabalho que eu fazia filantropicamente no Laureano, existia uma pessoa que eu acompanhava, de nome Erson, e o Erson tinha um problema nas suas cordas vocais, respiratórias. Em seus últimos instantes, quando o Erson estava faltando ar, eu cheguei do lado dele, fiquei preocupado, Erson, o que é que você quer? Quer que eu mude um pouco o ventilador? Quer água? Quer que eu troque a fronha? Ele tinha um tumor saindo do pescoço maior que a própria cabeça. E ele dizia, Gonçalo, calma, quase sem respirar. Eu disse, eu não posso ter calma, eu quero saber, eu pedi o oxigênio, já está chegando, fica calmo. E o Erson disse, Gonçalo, baixa um pouco. Ele quase sem ouvir, quase sem poder falar, eu baixei, encostei meu ouvido na boca dele, ele me disse o seguinte, Gonçalo, tenha calma, eu estou em paz. E com alguns minutos o Erson fechou seus olhos pela última vez. E aí eu descobri o que era felicidade. É ter paz. E essa paz está dentro da gente. Tá certo. Gonçalo Pontes, como sempre, surpreendente, muito obrigado pela sua visita aqui, você sempre que traz para nós grandes ensinamentos. Muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço a você, Bruno, a toda a sua equipe, Verônico, Júnior, André, Adriana, por mais essa oportunidade fantástica de estar com vocês. E motivação e sucesso para nós. A nós todos. Motivação e sucesso para nós. A nós todos. Motivação e